Muito se fala em ser invejado desde sempre. Desde pequeno, provavelmente você já teve aquele familiar que sempre diz que todos têm inveja dele. Ou então aquela pessoa que sempre que as coisas começam a fugir um pouco do controle dela, ela tende a jogar a culpa na inveja do outro. Geralmente ela usa aquela clássica frase: jogaram olho gordo em mim. O que na realidade, tudo bem, pode até ser que alguém realmente tenha enviado algum tipo de energia negativa para ela. Afinal de contas, a energia tá aí e muitas pessoas conseguem manipular a energia tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas. Mas será que realmente sempre se tratará da inveja que o outro tem sobre você? Ou será que na realidade grande parte das frustrações que acontecem na sua vida não são feitas por sua própria causa? Para você que não me conhece, meu nome é Breno, eu tenho 21 anos e criei esse canal com o intuito de compartilhar meus pensamentos e opiniões. Se você se interessa por esse tipo de assunto e não tem pressa para entender como funciona o mecanismo da nossa mente, já pega uma água, um chá ou até mesmo um café e se liga na visão que eu vou passar para você. A grande maioria das pessoas querem falar sobre a inveja, mas nem sequer sabem de fato o que é a inveja. A inveja nada mais é que um estado baixo de vibração, que basicamente ocorre quando nós não estamos satisfeitos com a nossa vida ou situação atual. O sentimento de vazio, de não termos aquilo que gostaríamos de ter ou não estarmos no lugar onde gostaríamos de estar. Esse vazio nos causa angústia. E ao vermos pessoas à nossa volta conquistando coisas e passando por situações que para nossa mente é algo possivelmente atraente e prazeroso, acabamos criando um olhar de raiva e indignação. É exatamente isso. A inveja nada mais é do que uma raiva interna do outro conquistar e você não. A indignação de ver o outro possuir algo que você gostaria de ter. Mas é muito comum ver as pessoas confundirem a inveja com a ambição. Você sabe o que é a inveja e o que é a ambição? E qual a diferença dessas duas palavras e qual o peso que elas têm diante de uma situação? A ambição é o desejo intenso de alcançar algo, seja sucesso, riqueza, poder, bem material, dentre outras coisas. É algo que vem de dentro e te impulsiona a querer mudar internamente e externamente como um todo. É o clássico exemplo de você analisar uma pessoa que saiu de um lugar baixo e alcançou um lugar alto na sociedade, e você compreende que se aquela pessoa que saiu daquele lugar conseguiu chegar a tal patamar, você também consegue. Quando você cria essa ambição dentro de si, você começa a metrificar quais são as melhores formas e possibilidades de você também chegar a este lugar. Isso nada mais é do que o impulsionamento de correr atrás por meio da ambição, o que é totalmente diferente da inveja. O invejar o outro tem como sua base o querer com que a pessoa não possua ou não conquiste nada na vida dela. A sua infelicidade com a vida é tão grande que você não suporta ver os outros sendo felizes. Você não sente o impulso de querer conquistar aquilo que aquela pessoa também conquistou, mas sim começa a desejar com que aquela pessoa não conquiste mais nada. Isso te gera um incômodo muito grande a ponto de você olhar para ela e desejar com que ela não adquira, ela não possua, ela não seja feliz, ela seja escassa, assim como você é. Eu me recordo de quando eu era pequeno e eu tive uma grande vontade de adquirir um PlayStation 2, que era um console muito consumido na época pelos jovens. Eu lembro que me despertou esse interesse em adquirir um PS2 porque eu fui até a casa de um amigo e ele deixou com que eu jogasse o console dele por um tempo. E isso me causou uma euforia tão grande que quando eu cheguei em casa eu havia comentado com os meus pais, com a minha mãe mais especificamente, e com o passar do tempo ela conseguiu adquirir um PlayStation 2 para mim. Porém, depois de um tempo, eu acabei descobrindo que eu fui citado como uma pessoa invejosa por esse mesmo amigo que adquiriu o PlayStation 2 primeiramente que eu. Segundo ele, pelo fato de eu ter adquirido um PlayStation 2 logo após ele também ter adquirido um PlayStation 2, eu estava com inveja dele e por isso eu resolvi comprar um para mim também. E hoje, quando eu me pego pensando nessa situação específica, eu vejo que é algo sem lógica nenhuma, porque se for para pensar dessa forma, nós não poderemos comprar mais nada, porque sempre alguém vai ter comprado algo antes que nós mesmos. Há de se atentar nessas diferenças que muitas das pessoas até hoje não conseguem diferenciar, não conseguem compreender que são polos totalmente diferentes e opostos. Uma coisa é você ter ambição e outra é inveja. E a ambição não é algo ruim, é algo que te fomenta a querer mudar, a inovar, a te dar ideias, a comprar algo que você também achou interessante.
E já a inveja é o oposto, é você olhar para a pessoa que adquiriu aquilo e querer com que ela não adquira. Tá, mas agora que você entendeu a diferença dessas duas coisas, que é a ambição e a inveja, existe um tópico muito interessante dentro dessa lacuna que fala sobre o como as pessoas se sentem invejadas por nada. Por muitas vezes nós mesmos manifestamos coisas ruins na nossa vida e por muitas vezes a vida mesmo nos apresenta situações inconvenientes e chatas. Isso é óbvio, mas nem por isso significa que estamos sendo invejados. Cara, às vezes você só tem que entender que você tá num dia ruim mesmo e não tem muito bem para onde você fugir. O dia simplesmente não tá legal, você acordou com o pé esquerdo, entre aspas. E tá tudo certo, porque os dias são assim. A vida é assim. Tem dias que são altos, tem dias que são baixos, tem dias que são médios. É isso. Sabe aquele objeto novo que você acabou de comprar, aquele bem material, e ele acaba quebrando? Cara, às vezes foi só falta de cuidado seu, entendeu? Não tem nada disso de, nossa, jogaram olho gordo em mim e aí quebrou, comprei. Não, cara. Cara, às vezes você só teve falta de cuidado mesmo, quebrou e é isso aí, entendeu? Aceita. É porque fulano veio aqui em casa e a planta morreu. Será mesmo que não foi você que esqueceu de dar água para ela? Será mesmo que essa planta não precisava de tomar um sol e já tem uns dias que ela tá aí no canto, no meio daquele bolor ali, daquele mofo ali da sua casa, não? Às vezes você só tem que entender que o resultado das coisas negativas que possam estar acontecendo na sua vida neste momento podem estar sendo causados por você mesmo. Em grande resumo, entender o processo de analisar as consequências que estão acontecendo na sua vida é um passo extremamente interessante para você começar a entender se isso é de fato um estado vibratório energético jogado em cima de você ou se você mesmo é o causador de toda essa bagunça. A verdade é que grande maioria das pessoas está preocupado com o próprio umbigo. E muitas delas podem nem prestar atenção em você e no que você está fazendo, porque para elas mesmas são mais importantes do que tudo. É claro que, como eu já havia dito anteriormente, a inveja sim existe e há de se ter um cuidado com ela, porque é uma energia muito densa, muito negativa, praticamente um veneno espiritual. Mas eu quero que você entenda que antes de já ir acusando estar sendo invejado pelo outro, você se questione o porquê das coisas estarem tão fora de controles assim. Tente usar a lógica e o raciocínio, não só o sentimento. E também gostaria que você analisasse muito bem a sua forma de pensar e a sua forma de agir diante do outro, porque você pode estar muito bem acusando o outro de ter inveja de você, mas na verdade pode estar acontecendo o contrário. O invejoso na história é você e você nem sequer se dá conta. O insight de hoje foi esse. Se você curtiu essa visão, deixa um like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo. Compartilhe o que você pensa aqui nos comentários para a gente ter uma troca legal sobre esse tipo de assunto. Também gostaria de pedir para que você se inscrevesse no meu canal para continuar acompanhando e recebendo mais vídeos como esse. Você se inscrevendo no meu canal, o YouTube irá entender que você gosta desse tipo de assunto e irá entregar os meus vídeos com mais frequência. E assim também você me influencia a continuar postando por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.